Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o Sebrae Ceará realizou o primeiro encontro de integração entre esportes náuticos e turismo de experiências. O objetivo foi chamar a atenção para atividades que atraem visitantes de todo o mundo. Uma rodada de negócios também foi realizada. A ação aproximou empreendedores da área de esportes, como stand-up paddle e canoagem, que atuam em Fortaleza, de quem é responsável por divulgar a cidade e atrair turistas. E há um motivo para isso. É que o turismo esportivo e de aventura tem trazido cada vez mais pessoas para o nosso estado. Segundo dados da Secretaria de Turismo do Ceará, somente este ano, mais de 350 mil pessoas visitaram a nossa terra por conta do mar e dos ventos. Em comparação com o ano passado, o crescimento já foi superior a 17%. Esse nicho gera grandes oportunidades, gera muito emprego, gera renda, gera mudança também de perspectiva das pessoas que trabalham, junto às escolas e também como aquelas que vão fazer e praticar o esporte náutico. Nós somos muito fortes, a gente tem ventos favoráveis, temos água quentinha favorável para a realização dos esportes náuticos. E aí nós vimos que tem muito potencial ao longo das nossas praias, aqui começando na Praia do Futuro, indo até ali a Barra do Ceará, Então aqui em Fortaleza, a gente vai falar especificamente aqui de Fortaleza, muitas escolas preparadas, profissionalizadas, E a gente precisava trazer essas oportunidades e mostrar para as agências, para os hotéis, para o trade turístico, para dizer que a gente tem muita coisa linda estruturada na cidade e que a gente pode estar oferecendo isso para os nossos turistas, sejam eles que venham a lazer ou corporativo, Enfim, todos os turistas que aqui estão e também os moradores. Essa já é mais uma etapa de fortalecimento do setor por parte do Sebrae Ceará. Capacitações foram realizadas e uma série de ações foram feitas para qualificar os negócios. Só tem gratidão aí ao Sebrae, que está somando demais com o esporte náutico. Um esporte que está crescendo cada vez mais e com isso trazendo esse turismo náutico para cá, que hoje a gente tem aí as pessoas que antes de chegar aqui no Ceará já estão com as suas reservas feitas nas escolas de canoa, kite, já estão procurando, porque cada vez mais as pessoas estão trocando assim essa vida sedentária por uma vida esportiva. E o esporte náutico, esse contato com a natureza, que faz você trabalhar muito o seu corpo e a sua mente, ele está crescendo muito. O turismo náutico hoje em dia ele é fantástico. A gente saiu de ter 2 equipamentos há 4 anos atrás de canoas grandes, OC6, para a gente estar com 9 equipamentos e cada vez buscando mais, porque a procura é gigante mesmo. Somente o Galdino tem hoje capacidade de colocar 120 pessoas no mar praticando esporte a cada hora em Fortaleza. Nos últimos anos, negócios como o dele se multiplicaram, da Barra do Ceará a Sabiaguaba. O movimento do Sebrae foi reconhecido como necessário para qualificar ainda mais todo o mercado. O Ceará hoje tem grandes diferenciais. Os diferenciais das escolas aqui do estado do Ceará e da cidade de Fortaleza são a segurança, a boa formação dos instrutores, a maioria deles profissionais da área de educação física, a maioria deles com arraiz amador, que são aquelas pessoas que estão capacitadas para navegar no mar, para conduzir embarcações. Então, hoje o Ceará, essa junção das escolas náuticas, Capitania dos Portos da Marinha do Brasil, a capacitação permanente do Sebrae, principalmente na parte de acolhimento, a parte de precificação, faz da nossa cidade e do nosso estado, assim, grandes diferenciais em relação ao restante do Brasil. Eu diria que são iniciativas praticamente pioneiras a nível de Brasil e tenho certeza elas serão reproduzidas em outros estados. A possibilidade de atrair mais pessoas e movimentar toda a cadeia turística da capital animou o chamado trade turístico. Tem uma coisa que a gente quer muito é mostrar para o nosso turista o quanto Fortaleza tem de bonito, tem de belo para oferecer, E saber que a gente tem a nossa beira-mar de 5 da manhã, praticamente às 11 horas, e com essa opção de esporte é muito importante. E quando a gente fala que é importante, não é só para a prática do esporte em si, para aquele, principalmente na parte do corporativo, aquela pessoa que vem trabalhar e já pode começar o dia mais cedo remando. A gente pensa também na família que vem com aquele
profissional para trabalhar e passa o dia procurando coisas boas para fazer. Então, a gente tem também a questão da família, que está envolvida nesse momento. É uma coisa assim que realmente é uma experiência que você não esquece, você leva para o resto da vida. E mostrar que Fortaleza tem muito, muito mais do que só o corporativo e do que só, apesar de ser mar, mas assim, a gente não é só o banho de mar, a gente tem muito mais que isso. Uma coisa também assim, que eu já estou super feliz e que eu sei que faz muita diferença é na questão dos eventos, né? Nós tivemos o Molocabra recentemente, acabei de saber que o Campeonato Internacional de Canoagem vai acontecer em Fortaleza também, então isso faz com que pessoas que de repente nem pensavam em vir conhecer o nosso destino, a nossa cidade, o nosso estado, vão vir para o campeonato e vão ser potenciais clientes, potenciais turistas de lazer para voltar para a nossa cidade, sem falar na divulgação que isso proporciona, né? Então, assim, é um momento muito bacana, o Sebrae ganhou assim, a nossa, mais ainda, né? A nossa admiração, o nosso respeito, porque realmente, assim, eu confesso que como fortalezense eu não tinha ideia da grandiosidade, da dimensão que eram essas escolas de esportes náuticos de um modo geral, não só a canoagem. Acabamos de ver a questão do kite na Barra do Ceará, que é um sonho nosso, também trazer o kitesurf para Fortaleza, que nós temos potencial para isso. Então, assim, é uma manhã realmente muito feliz para a gente. E agora o intervalo, a gente volta já. E viabilizados pela Lei de Incentivo ao Esporte, uma série de projetos vem revitalizando espaços públicos e transformando a rotina de crianças e adolescentes de Fortaleza e de outras cidades do estado. Essas iniciativas foram idealizadas pela Associação Brasileira de Esporte, Cultura e Educação, a ABESE. Aqui na capital, um projeto deu uma nova rotina a crianças e jovens da periferia da cidade. O mar, que sempre foi parte da paisagem, agora também é escola e caminho. Titanzinho, cartão postal do surf em Fortaleza. O palco que revelou a cearense Tita Tavares para os holofotes nacionais do surf ainda conta com essa modalidade para inspirar tantas crianças e adolescentes. Um dos projetos que abraça essa causa não poderia ter um nome mais simbólico: o Surf Resgatando Sonhos. A iniciativa, que faz parte da Associação Brasileira de Esporte, Cultura e Educação, a ABESE, integra um rol de projetos que já beneficiou mais de 2.500 pessoas, entre crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. A presidente da ABESE explica que um dos pontos é analisar características da comunidade, tanto para integrar alunos quanto profissionais que vão atuar no desenvolvimento das atividades. Aqui não poderia ser diferente, já que o surf tem uma forte ligação de identidade cultural com o Titanzinho. A gente sempre escolhe profissionais da área, né, para realmente desenvolver o desenvolvimento econômico, porque todos os profissionais dos projetos são remunerados, não são profissionais voluntários, né? Então isso ajuda a economia também local. Então, assim, cada projeto tem uma história, né? O projeto do surf, eu comecei a surfar na Leste-Oeste, vi aquela necessidade que um professor, o Itin Silva, já tentava ajudar uma criança ou outra, e a gente começou a estudar quais são os casos também que ajudam a comunidade de forma voluntária e não tem um projeto estruturado por trás. E aí é mais ou menos essa premissa que a gente faz, né? Então, a gente veio para realmente impactar e realmente estruturar as pessoas que já querem trabalhar com aquilo e muitas vezes não conseguem. Referência na comunidade, o professor Suquita, como é conhecido carinhosamente pelos alunos, fala da satisfação pessoal em integrar esse projeto, destacando sua contribuição técnica, mas também valorizando a transformação social. Era um sonho grande de poder fazer uma parte, de ajudar, né? Como eu já fui ajudado, já fiz parte de projetos sociais aqui dentro da nossa comunidade. E hoje, como eu tenho um filho atleta, né? Então eu quis tentar fazer um trabalho diferente, trazer aquilo para eles que eles possam fazer, que a gente sabe que é trabalhar um balance board, trabalhar a parte de flexibilidade, reflexo, força, explosão, tudo isso. Então a gente tenta passar para eles aquilo que a gente não tem. Então a gente tenta fazer um trabalho diferenciado que eles possam desenvolver o surf melhor. A gente vê, está crescendo tanto, né, a ansiedade das crianças, dos adolescentes, e muitos não têm essa oportunidade. Então o projeto está fazendo a diferença muito grande, está ajudando a nossa comunidade, está ajudando as nossas crianças, que a gente tenta ensinar, que eles têm que estar dentro do colégio, têm que estar
estudando. Então, assim, eles vão fazer parte do projeto para surfar e ter todas as atividades. Então, eu acho que tem crescido bastante, tem melhorado muito o nosso bairro do nosso Titanzinho. E o surf que resgata sonhos também resgata a confiança, a autoestima, a esperança e um leque de outros bons sentimentos. E tudo isso é expresso em relatos de gratidão. Eu não era muito de entrar dentro da praia porque eu tinha um pouco medo, mas depois que eu comecei a praticar, eu acho que mudou muito de mim. Agora eu gosto de surfar, eu sinto muita felicidade em estar dentro da praia. Era uma coisa que antes eu não tinha, mas que agora eu me sinto feliz dentro, é como se fosse parte de mim o surf. Eu acho que esse projeto é uma grande parte da minha vida que eu nunca vou esquecer. Tudo que o tio fez pela gente e um dia vamos estar honrando ele aí. O tio ensina muito bem, a gente sempre aprende cada coisa, uma coisa nova. Ele sempre ensina a gente a respeitar nossos pais, ser uma pessoa boa, gentil. Sempre ensina que educação é sempre em primeiro lugar. Ele mostra a felicidade pra gente de estar na praia, ele mostra tudo que a gente... Ele diverte muita gente, faz com que a gente se sinta feliz. Não é só o surf que tem resgatado os sonhos. Através de outras modalidades, a associação tem expandido seu trabalho para além de Fortaleza. Às vezes é difícil tangibilizar, né, os impactos futuros, mas os presentes a gente já vê muita coisa. Muita criança que voltou a estudar, muita criança que saiu da depressão, muita criança que do nada chega e abraça a gente vai depois entender o que está acontecendo. Ela falou, não tia, hoje eu tenho para onde ir. Né? Então, sim, tem muitos relatos fortes que faz com que a gente passe madrugadas trabalhando, procurando patrocinador, mostrando para os patrocinadores e para o Estado que realmente a lei é uma grande ferramenta aliada, né, o público e o privado. E a Associação Nossa Casa está ofertando 500 mamografias em uma ação da campanha Outubro Rosa, neste mês mundialmente dedicado a destacar a importância do diagnóstico precoce dessa doença. Os exames serão muito importantes para aquelas que têm dificuldades de ter acesso ao acompanhamento de saúde nesta área. A gente vai saber agora mais detalhes sobre o acompanhamento que será feito com essas pacientes. Essa é uma grande notícia, uma grande oportunidade para as mulheres que não têm acesso a esse exame. Nós estamos bem na frente do local onde essas atenções, esses exames serão realizados. Nós estamos com a Daniele Castelo Branco, que é gestora da associação responsável por esse mutirão, por esse abraço às mulheres, e pode nos dizer como é que vai funcionar a partir do dia 7 esse acolhimento às mulheres que fizerem essa inscrição, fizerem realmente esse contato com vocês. Então, essa é uma das principais ações do Outubro Rosa da Associação Nossa Casa. A gente fica muito feliz de conseguir estar trazendo esse apoio esse ano com uma quantidade maior de mamografias. E aí é muito importante, né, que todas elas se inscrevam a partir da seleção dos formulários, porque a gente vai dar uma prioridade maior para as mulheres que estão em vulnerabilidade social, que têm achados suspeitos, algum nódulo, alguma alteração que não é normal, e as que têm histórico de câncer na família. Então essas vão receber uma mensagem pelo WhatsApp, o número que elas vão informar no formulário, já com a data e o dia para vir fazer o exame aqui na associação. Eles vão acontecer no período da tarde. É muito importante essa informação da Daniele, porque as pessoas, as mulheres, certamente quando vem um anúncio dessas vagas, todo mundo vai fazer a inscrição. Mas a partir de agora há uma seleção, porque existe um grupo especial, uma atenção especial a essas mulheres, como você falou, pessoas que têm sim ali a possibilidade de realmente ter esse acompanhamento. Exatamente. E assim, é importante aproveitar a sua fala e lembrar que a mamografia ela é indicada para mulheres a partir dos 40 anos. Mulheres jovens com menos de 40 anos têm a mama muito densa, então a mamografia não é um exame ideal para poder conhecer e analisar essa mama. E cabe muito ao médico, quem está abaixo da faixa etária de 40, decidir qual o exame é mais adequado. Então, a nossa ideia é estar oferecendo um exame mamográfico de rastreio, né, que é aquele que a gente faz mesmo na ausência de sinais e sintomas. Lógico que a gente vai priorizar quem já tem esses sinais e sintomas, porque é isso que deve ser feito. Só assim a gente vai conseguir detectar precocemente esses cânceres de mama, que infelizmente aqui no nosso estado e no Brasil também, mas o Ceará tem um dado muito alarmante.
A grande maioria das mulheres detectadas com câncer de mama no nosso estado, elas já são detectadas em estágios avançados da doença. O estado do Ceará tem aparecido como o que mais detecta mulheres em estádios avançados. E só a partir da mamografia de rastreamento é que a gente vai conseguir inverter esse dado tão alarmante, né? Daniela, eu queria destacar sobre o acolhimento. As pessoas, as mulheres selecionadas, e a gente viu aqui, há um acolhimento muito especial, é um momento realmente, até nesse primeiro contato, de abraçar essas pessoas. Sim, sim, a gente quer oferecer como eu gostaria de ser recebida, né? Assim, o melhor para essas pessoas, por isso é com hora marcada, tem que vir naquele horário, não adianta chegar achando, eu vou conseguir fazer uma mamografia, não. Porque a gente realmente quer dar esse atendimento de qualidade que todo mundo merece. Durante o mês a gente vai fazer também, aproveitar que esse público está aqui, fazer algumas ações educativas, né? Falando sobre hábitos saudáveis, que também são preventivos para o câncer de mama e várias outras doenças. Quem quiser preencher esse formulário e verificar a possibilidade dessas vagas? Entra no Instagram da Associação Nossa Casa, que é @Associação Nossa Casa, lá na bio, que é onde tem aquele linkzinho azul, você clica, entra no cadastro da mamografia, preenche todos os dados com muita atenção, principalmente o telefone, e se tiver dentro do perfil, a gente vai chamar. E eu queria aproveitar também para falar de um ponto bem importante que eu esqueci, que a ação vai bem além das mamografias, né? A gente vai garantir os demais exames até fechar o diagnóstico para aquelas mulheres que apresentarem alterações a partir da mamografia. Muito obrigado pelas informações, isso faz parte exatamente desse acolhimento que eu falava. Há o exame, mas há, portanto, todo o acompanhamento para fechar o diagnóstico como ela destacou. Portanto, uma dica muito importante, uma informação muito importante e, claro, a gente aproveita para alertar sobre a necessidade desse acompanhamento durante o ano todo por parte das mulheres, um acompanhamento de um especialista para verificar, fazer realmente esse monitoramento. Eu volto com você aí no estúdio. E agora o intervalo, a gente volta já. E a obra Lumen de evangelização, que se dedica a transformar vidas de pessoas em situação de vulnerabilidade social, atua há mais de 20 anos. São diversas atividades desenvolvidas, entre elas está o acolhimento de pessoas em casas que oferecem acolhimento e também dignidade. As empresas podem também ajudar a obra Lumen aderindo a um selo. E sobre esse assunto, o nosso repórter Denis Barbosa conversou com Eduardo Figueiredo. Ele é CEO da empresa Sucos Jandaia. O tema é responsabilidade social e o poder das empresas cearenses em ajudar a essa causa, transformar vidas através do selo Lumen. A gente vai falar sobre isso a partir de um exemplo de uma grande empresa cearense, Sucos Jandaia. Nós estamos com o Luiz Eduardo Figueiredo, que pode nos dizer, e acaba de ser mais um parceiro, estar somando forças, qual a importância de aderir a esse selo e contribuir com essa obra. Denis, é uma pergunta pertinente. A nossa empresa ela tem uma responsabilidade social desde sempre, desde 1941. Hoje nós estamos com 84 anos de existência, mas a obra Lumen está propondo ao mercado uma forma de que as empresas possam, de fato, se apropriar de todo o impacto social através do selo Lumen, né? Nós temos vários exemplos, a nossa empresa foi uma das primeiras a acreditar nesse projeto. A obra Lumen tem mais de 50 casas, das quais a metade é aqui no estado de Ceará, e faz acolhimentos, 1000 acolhimentos por ano, né, de pessoas em situação de rua que precisam de uma família. Nós não somos uma clínica de reabilitação. A obra Lumen, ela acolhe como família. E as empresas perceberam da importância desse trabalho social, desse impacto social, e estão aderindo ao selo. Por exemplo, no nosso caso, particularmente, a gente tanto está aderindo na comunicação visual, nos nossos rótulos, os nossos produtos estão saindo com o selinho que a nossa empresa apoia o projeto Lumen, o selo Lumen. Empresas como Construtora Mota Machado, como o Grupo Nil, como a Vini, como a Naturágua, todas essas empresas estão tendo uma satisfação gigantesca
né, de poder ser feliz fazendo outro feliz, ou seja, ajudando as pessoas que precisam serem acolhidas e, ao mesmo tempo, também levando essa mensagem para os seus colaboradores, para os seus fornecedores, os seus clientes. Então, a responsabilidade social, ela ultrapassa os muros das companhias, né? E o selo Lume é uma resposta para isso, onde as empresas podem, sim, se apropriar de todo esse impacto social, ajudando a obra e ajudando as pessoas. Vamos dar um exemplo de quem adere a esse selo, de que forma contribui, e certamente você vai poder nos dizer, há um retorno impressionante. O retorno ele começa logo de dentro da equipe dos colaboradores, que percebe que a empresa tem essa responsabilidade. Nós temos dezenas de exemplos, mas eu vou falar os que realmente mais recentes. Por exemplo, a Mota Machado. Mota Machado, ela levou um louvor, levou uma mensagem de gota de esperança para o canteiro de obra antes do expediente começar. Reuniu todos os seus operários e lá a gente levava um irmão que passou por esse processo de associação, que vivia nas ruas, que era dependente químico, e trouxe esse sentimento de superação, de renovação de esperança, né? Isso foi muito bacana, ou seja, os seus colaboradores perceberam a preocupação que a empresa tem, que a direção da empresa tem, com o bem-estar deles, com a qualidade de vida deles, porque existe depressão, existe o alcoolismo, existe a dependência de jogos eletrônicos, e isso em todas as camadas da sociedade. Então, a partir do momento que a empresa leva mensagem, leva uma palestra para os seus colaboradores, isso reflete na produtividade dos mesmos, né? A DAG, J. Sleiman, né, fez uma palestra agora recentemente, do Setembro Amarelo, sobre a prevenção de suicídio. Então, ela colocou seus colaboradores no auditório, levamos um irmão que passou por essa dificuldade, que conheceu a Obra Lumen, que hoje se ressocializou completamente, é um missionário, e deu o exemplo dele de como ele venceu a depressão e venceu o risco do suicídio, né? Temos vários outros exemplos, temos a Vini, que é uma grande produtora aqui no Ceará de proteína, né? E a Vini apoia o projeto desde sempre. Então, ela fez um pequeno vídeo, né, falando a história de um irmão nosso que foi acolhido, que superou, que venceu a dependência química, e simplesmente colocou esse vídeo nas mídias sociais e viralizou por completo, teve mais de 2 milhões de visualizações, e ela só colocava assim, a Vini apoia esse projeto. Então, várias formas as empresas podem ser realmente, fazer parte do impacto social que é a Obra Lume, e a Obra Lume realmente fica muito grato em poder ter o apoio e a sustentação dessas empresas. Empresas que têm forte relação com a população cearense, como é o caso da que você representa, mais de 80 anos de história, participar de algo como esse exemplo da Obra Lumen, é também dar um retorno a essa parceria e a essa história, né? Sem dúvida, a nossa empresa ela tem uma responsabilidade com a sociedade, né? E a partir do momento que a gente aderiu ao selo da Obra Lumen, os nossos colaboradores passaram a se sentir mais realizados. Eu vou dar um exemplo. No Dia das Mães, esse ano, a gente convidou as nossas mães, as nossas colaboradoras, com seus filhos, e elas passaram um sábado de manhã, numa das casas de acolhimento feminino. Então, foi fantástico, porque as crianças das nossas mães interagiram com as crianças que estavam sendo acolhidas. Foi um momento de muita união, né? Um momento de testemunhos. E o que eu posso te afirmar é que, na semana subsequente na empresa, o assunto que realmente, entre os nossos colaboradores, era justamente sobre essa visita, né? Então, isso é muito bacana quando você consegue proporcionar para o seu colaborador, né, uma atitude de voluntariado, uma atitude de ternura no coração. Isso reflete para o resultado cooperativismo dentro da companhia, né, para o clima organizacional. Então, o que eu posso falar como empresa, como Suco Jandaia, é que o resultado está sendo fantástico e nós vamos, com toda certeza, renovar a parceria por mais um ano com o selo da Obra Lumen. E fica, portanto, o convite aos colegas empreendedores, aos responsáveis pela gestão aí das várias corporações e empresas, para que também possam aderir a essa causa. Seria uma honra para a gente. A Obra Lumen tem toda uma estrutura de apresentação do selo, existe uma minuta de contrato, um termo, né, tudo muito simples, e com certeza a Obra Lumen vai estar à disposição para poder fazer esses agendamentos presenciais, demonstrar de que forma a empresa pode fazer parte desse grande projeto de Deus. Pois é, Tato, muito obrigado pela entrevista, pelas informações, dica importante, uma causa social, uma movimentação das pessoas do setor produtivo que podem realmente fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.
SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.